Em meio a um ano já repleto de eventos alarmantes, moradores da cidade de São Francisco e de outras partes da Califórnia acordaram nesta quarta-feira com um céu laranja que lembrou cenas de filmes apocalípticos. O céu era tão escuro que parecia ser noite e em algumas áreas cinzas caíam como a neve. A origem desse cenário foram os grandes incêndios florestais que encheram o ar da região de fumaça e poeira. Fotos da cena assustadora, em especial de um horizonte de São Francisco que parecia ter saído de uma história de ficção científica distópica, rapidamente se espalharam nas redes sociais. Conforme a fumaça se torna mais densa em algumas áreas, ela bloqueia a luz do sol e escurece o céu, explicaram as autoridades. O céu escuro com o sol bloqueado reduziu as temperaturas naquele que tem sido historicamente o ano mais quente em São Francisco. Incêndios florestais descritos como inéditos, alimentados por ventos Desde 15 de agosto, mais de 900 focos de incêndio atingiram o estado americano da Califórnia. Os incêndios florestais que atingem a costa oeste dos Estados Unidos continuam deixando milhares de pessoas em alerta. O número de mortos subiu para pelo menos 33 pessoas. São mais de 100 focos de incêndio na região. A situação é pior em Washington, Oregon e Califórnia, onde o fogo já consumiu uma área correspondente ao tamanho de Sergipe. Centenas de milhares de americanos precisam deixar suas casas. Los incendios en la costa oeste avanzan devastando milla tras milla, destruyendo un pueblo tras otro. Las imágenes desde California son escalofriantes. Las llamas desatan un infierno que crece en un tamaño histórico y sin que por el momento los bomberos puedan hacer nada para ponerle fin. Desde California hasta Oregón, muchas ciudades se han visto envueltas por una densa nube de humo que está elevando los niveles de contaminación del aire a un punto que ya representan un peligro para la salud de sus residentes. De norte a sur, la costa oeste arde entre las llamas. En el estado de Washington, el número de incendios se duplicó en las últimas 48 horas. Al igual que en Oregon, ahí entre las víctimas está este niño de 12 años y su abuela. Mientras tras varios días de desesperación, Madeline por fin pudo localizar a su hermano que acampaba y creyó perdido. Se me para el corazón, para serte sincero. Mientras unos intentan huir de las llamas, otros ya han vuelto a sus viviendas o a lo que quedó de ellas. Sí, perdimos todo, pertenencias, documentos importantes, todo se perdió. Al norte de California, en el condado Butte, las ráfagas de viento reavivaron un incendio que parecía casi contenido y ahora quema 1000 acres cada 30 minutos. Todo mientras en Fresno los bomberos luchan por ganarle 1 centímetro a las llamas que destruyen todo. Y aunque hoy ya no se ven estos colores rojizos naranjas en la ciudad de San Francisco y en el puente Golden Gate, sí se sigue viendo esta densa capa de contaminación por el humo de los incendios que no dejan de arder y que médicos advierten contiene partículas pequeñas que se introducen por la nariz y que resultan por demás peligrosas. As chamas continuam a pôr em perigo a vida de milhares de pessoas em Los Angeles, na Califórnia. O fogo indomável, que já consumiu centenas de edifícios e 200 hectares de floresta, começa agora a chegar à cidade. Perto da linha do fogo estão 80 mil casas. Esta segunda-feira à noite, a zona de Brentwood teve de ser evacuada. Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador do estado da Califórnia, contou pelo Twitter o momento em que foi obrigado a sair da própria casa e incentivou a todos a cooperarem com as autoridades. LeBron James também foi obrigado a deixar tudo para trás. No Twitter, a estrela da NBA escreveu que procurava quartos para ele e para a família. As imagens de satélite mostram a dimensão dos incêndios que invadem o estado californiano. Por precaução, a eletricidade foi cortada durante dias em quase 1 milhão de casas.
Entretanto, vai ser aberta uma investigação formal sobre a legalidade desta medida. O vento tem sido inimigo do combate ao fogo, mas os especialistas alertam, a situação pode piorar esta terça-feira. Mais de 500 focos de incêndios florestais continuam devastando parte do estado norte-americano da Califórnia e já queimou mais de 400 mil hectares. O fogo, que começou com uma tempestade de 12 mil raios que atingiram o estado na semana passada, foi alimentado por uma onda de calor, pela vegetação seca e por fortes ventos. Milhares de bombeiros trabalham em turnos de mais de 24 horas no combate ao fogo, que já destruiu mais de 500 mil hectares e transformou centenas de casas, fazendas e plantações em cinzas. 6 pessoas morreram e milhares tiveram que abandonar a região. Na semana passada, a área do Vale da Morte, no sudeste da Califórnia, registrou 54 graus Celsius, a mais alta temperatura na Terra em quase 90 anos. A fumaça dos incêndios chamou a atenção até dos astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. Eles publicaram fotos dos milhares de focos de fumaça vistos do espaço. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos indica que a fumaça vai cruzar o país e pode chegar a Nova York, na costa leste. Quase 14 mil bombeiros foram chamados para combater as chamas, mas a Califórnia pediu apoio adicional de outros estados e até de aviões-tanque do Canadá e da Austrália. En su avance desenfrenado, la peor temporada de incendios en California va dejando una estela de destrucción y muerte. En lo que va de año, las llamas han quemado más de 3.100.000 acres de tierra en el estado Dorado. Hasta el momento se han reportado al menos 12 fallecimientos. Cerca de 3.900 estructuras han quedado totalmente destruidas por el fuego y los incendios están también empeorando la calidad del aire. Los Ángeles registró el domingo pasado los peores niveles de smog en los últimos 26 años. Las llamas se extienden a niveles récord. En el norte, el fuego conocido como August Complex ha quemado más de 470.000 acres, convirtiéndose en el más grande en la historia de California. Los incendios también causan estragos en Washington y Oregón, mientras la calidad del aire empeora en toda la costa oeste. Enquanto a costa oeste dos Estados Unidos enfrenta um dos piores incêndios florestais da história, na costa sul os americanos se preparam para os efeitos de 5 fenômenos meteorológicos que podem causar transtornos e destruição. O Barão já falava que era uma situação que já não acontecia há algumas décadas e um deles é o furacão Sally. Uma pessoa morreu e outra continua desaparecida depois da passagem do furacão Sally na zona costeira do sul dos Estados Unidos. Mais um desastre natural está provocando grandes estragos nos Estados Unidos. A costa oeste ainda sofre com as queimadas. E agora o furacão Sally ganhou força no sul do país e tocou o solo hoje cedo na cidade de Gulf Shores, no Alabama. Com ventos de 168 km por hora, o Sally foi classificado com a categoria 2, numa escala que vai até 5. Esse furacão é gigantesco e deve pegar 4 estados americanos, pelo menos, com mais força, mais intensidade. Nas últimas horas, a informação do Centro Meteorológico, que controla e monitora todos os furacões, é que ele diminuiu para a categoria 1. Ainda assim, a preocupação continua sendo muito grande durante todo o dia, com fortes tempestades, com alagamentos, com inundações. O furacão Sally é a 18ª tempestade do ano. Segundo os meteorologistas, este é um ano recorde de furacões. Nunca houve tantas tempestades em tão pouco tempo. Rios, carros ficaram submersos e casas foram completamente destruídas. Quando o furacão Sally tocou o solo americano com categoria 2, os ventos passavam dos 160 km por hora. Mais de 500 mil pessoas ficaram sem energia elétrica nos estados do Alabama e da Flórida. Faltando mais de 2 meses para o fim da temporada de furacões, o Centro de Controle desses Fenômenos se deparou com uma situação que só ocorreu em 1971. 5 sistemas diferentes se formaram ao mesmo tempo no Oceano Atlântico, na região do Caribe. Além do Sally, o furacão Paulette e as tempestades tropicais René, Ted e Vicky. Está começando a faltar letra para batizar esses fenômenos. A Organização Meteorológica Mundial prepara uma lista em ordem alfabética com nomes para os futuros furacões. Como nesse ano 20 fenômenos já foram batizados,
Resta apenas o Wilfred na lista. Resultado: os meteorologistas vão precisar recorrer ao alfabeto grego, batizando de alfa, beta, gama e delta os próximos fenômenos que se formarem, já que, segundo os especialistas, essa temporada de furacões será uma das mais ativas dos últimos anos.